No nosso estudo, abra sua Bíblia em Gênesis 2, e a gente parou no 2, versículo 4, entre o 4 e o 5, mas eu queria te falar uma coisa que passou despercebido e esqueci de te falar. No capítulo 1, se você parar e analisar um detalhe, é muito bom você entender que nada está na Bíblia à toa, nada. Não existe uma cor, um detalhe, um animal, nada está ali à toa, tá? Tudo tem um significado. A gente não vai entrar no detalhe de cada significado, porque, como eu te falei, esse curso vai ser bem básico. Eu não quero encher a sua mente, eu quero que você entenda apenas o início de tudo para você dar um start, se você quiser se aprofundar, e vale muito a pena se aprofundar na Bíblia. Mas olha um detalhe, ele faz o primeiro dia e ele fala assim, e viu Deus que era bom, terminou o primeiro dia. Viu Deus que era bom, terminou o segundo dia, ele vai falando até o sexto dia que era bom. Porém, quando ele termina tudo, ele fala assim, no versículo 30, e viu Deus que era muito bom. O que significa? Se não tá bom, se não tá muito bom a sua vida ainda, é porque ainda não acabou. Tudo tem um passo a passo. O bom não é o excelente. Você vai ver que terminou uma coisa, foi bom. Terminou o segundo, foi bom. Mas quando ele termina a obra, ele fala, e viu Deus que estava muito bom. Então eu declaro isso sobre a tua vida. Se ainda não tá muito bom na tua vida, aceita o tá bom. Hoje tá bom, amanhã tá bom. Porque quando Deus completar a obra, vai estar muito bom. Tá? Vamos ao capítulo 2, versículo 4. Foi onde a gente parou. E foi assim que os céus e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saía uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. E aí você vai ver, olha, depois o Senhor Deus plantou um jardim, ele criou um jardim do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Vamos pegar aqui, lembra que eu falei? A Trindade, né? Não tocou nas plantas, nos animais, no sol, na lua, no gelo, não. Mas quando vai fazer o homem, Deus fala, façamos, e fala, eles pegam do pó da terra, eles constroem o boneco e ele sopra. Não só colocou as mãos, os dedos, suas digitais, em tudo que você toca fica suas digitais. Não só isso Deus faz, mas ele ainda sopra. Sopro tem a ver com vida. Gotículas, saliva, DNA. Ele lança dentro deste homem. Olha o poder incrível. Ou seja, você fala assim, mas eu não valho nada, eu não tenho... Para e respira. Deus, Todo-Poderoso, Todo-Criador, ele não colocou a mão dele para fazer os animais mais belos. Ele não colocou a mão dele, ele não soprou nas narinas dos animais para fazer um leão tão bonito, um guepardo, um tigre. Ele não fez. Mas para criar o homem, ele coloca as próprias mãos. Mãos, toque, DNA. Entende? E aí ele sopra. Sopro, DNA, vida. Você não é qualquer coisa. Por isso que a Bíblia fala que o homem é a coroa da criação. Por isso que o inferno tem tanta inveja do homem. Porque a gente não vai falar sobre isso agora, mas pensa. Satanás estava lá em cima. Quis ser acima de Deus, se lascou, foi lá para baixo. E aí Deus pega do pó da terra, cria um boneco, sopra da vida e se torna a coroa da criação. E o invejoso se lascou. Então vamos lá. Mais 7, falei. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele. 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. 2 árvores, uma da vida e uma do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim, que saindo dali se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro,
15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Eu não vou entrar na família original aqui, eu vou falar basicamente, mas futuramente eu gravo alguma coisa falando só sobre família original. Então, Deus coloca o homem no jardim, dá algumas tarefas para ele. E ele fala, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Só que já dá pra gente pegar um monte de coisa, mas vamos fazer rápido. Começa uma certa ingratidão, vou te falar o porquê da ingratidão. Ele coloca várias árvores, e ele só fala que ele não pode comer de uma. Uma. Por que de uma? Porque a árvore do bem e do mal era a que ele não podia comer. A árvore da vida é que teria vida eterna, seria eterno. Então, automaticamente, quando ele peca, que ele come a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pecou, ele tem que morrer. Por isso que Deus fala, acabou a árvore da vida. Porque se você, em pecado, você comesse, você ia morrer eternamente. Mas não era essa a intenção. Agora, olha a ingratidão. Você tem todas. Você só não pode uma. E a gente foca na uma e esquece todas. Isso acontece muito na nossa vida. Você tem tantas roupas, mas você quer exatamente a que você não pode ter. Você tem tantas opções de músicas, mas você quer ouvir aquela que você não pode ouvir. Você tem tantas opções de diversão, mas você quer a diversão que você não pode ter. Olha como o homem falta, viu? Todos nós temos a natureza adâmica. 18. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Aqui Deus está falando, Deus está olhando para Adão e já sabe que vai fazer uma metade para ele, ou perdão, alguém como se fosse uma metade. 19. Depois que o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles, e eles ficariam com o nome que o homem lhes deu. Para você ver que Deus coloca a criação dele, os animais que ele fez, na mão do homem, e ele não questiona, ele fala, vai ficar com o nome que você colocar. Olha como Deus é desprendido. Desprendido. É ele que fez tudo, ele tinha todo o direito de colocar um nome, mas ele dá essa situação para o homem. E aí, 20, ele pôs os nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Aqui Adão percebe que ele não tem a duplinha dele. Só que olha que interessante. No 21, o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo enquanto ele dormia, tirou uma das suas costelas, fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o homem formou uma mulher, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne, o osso dos meus ossos, ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Mas olha que interessante, Adão percebe no 20. E aí vamos dizer que fosse para a gente percebe que a gente precisa de algo e a gente pede ao Senhor. E o Senhor dá no 23. No 22, o Senhor dá. Na nossa infantilidade, na nossa burrice, a gente até falou assim, caraca, Deus fez o que eu pedi. Mas não, se você ler a Bíblia e se atentar, no 18, antes de você perceber que você precisava, Deus já tinha falado que te daria. Antes de você perceber que sentia falta, Deus já sabia o que ia fazer. O grande problema é que a gente tem uma ansiedade e muitas vezes a gente nem se toca que todas as coisas continuam na direção dele. Não é porque você percebeu, é porque ele te deixou perceber que você precisava de algo que ele já tinha falado que te daria. A glória sempre vai ser dele. 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa. Os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Como eu falei, eu não vou falar de casamento original aqui, a gente só está falando do Gênesis, mas eu vou gravar algo só falando sobre casamento original, que essa passagem aqui fala muito sobre isso, muito. Então você vai ver que Deus coloca a mão, faz algumas tarefas para ele, e nisso, enquanto o homem está obedecendo as tarefas de Deus, ele percebe que está sozinho tecnicamente. Você vê que ele está no jardim, ele está num local de perfeição, mas ele não se sente totalmente perfeito, ele não se sente completo. E isso lembra como Deus é tão incrível
quando ele dá o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? Porque ele te dá o poder de decisão. Se ele fosse um Deus autoritário, ponto, acabou a minha vontade, ele simplesmente não permitia que o mal entrasse, ele simplesmente não permitia que Satanás se rebelasse, ele simplesmente o permitia. Só que aí ele não seria o Deus propriamente dito que nos dá a liberdade. Ele seria alguém autoritário que manda, ponto, acabou. Mas não, quando ele dá essa liberdade, ele dá a nós o direito de escolha, o direito de decidir. E é da mesma forma como Satanás estava no céu. E ele teve o poder de escolha, ele estava no céu, ele estava na perfeição, e ele teve poder de escolha, Adão também. Estava na plenitude do Jardim do Éden, onde não existia nada de ruim, e ele também teve poder de escolha. E assim também, se você parar e analisar, Judas estava ao lado de Jesus, também teve poder de escolha. É esse poder de escolha que Deus dá, que se chama livre-arbítrio. Você pode estar no melhor lugar, mas se você quiser pecar, você tem o poder de escolha. A Bíblia fala, coloco diante de ti a bênção e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Mas ele nunca colocou uma arma na tua cabeça e falou, você vai ter que escolher o meu lado. Ele te dá o poder de escolha. Escolha sempre a coisa certa. Que Deus te abençoe e te espero na próxima aula. Paz. Não esquece, curta, comenta, compartilha, e se tiver dúvida, me chama, coloca na rede social, coloca aqui que eu te respondo na rede social. Que Deus te abençoe e paz.